Bom, oi gente, hoje é dia 13 de janeiro, estamos aqui dando continuidade a mais um episódio aqui do nosso canal. O tema de hoje são as notícias, né, que estão em destaques aí ao longo dessa semana. Nós temos, por exemplo, a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, que nomeou parentes para cargos do governo. No caso, foram os próprios primos. O filho também tem um certo destaque por conta dos estudos, mas ela, durante a campanha eleitoral, vale ressaltar, criticou os adversários por colocar os parentes em órgãos públicos e está fazendo o mesmo, né? Aí fica a questão, né? Nepotismo ou não? Isso já é um outro ponto. Então é para a gente entender aí como é que a política está toda distorcida, né? Os conceitos eles viraram de cabeça para baixo, nós estamos numa realidade completamente diferente. E aí, se nós formos entrar nos conceitos, né, do que é uma verdadeira democracia, de quais são os princípios que regem uma nação, a gente vai perceber que a gente está muito longe disso ser alcançado. E ao longo dos anos, eu estou sempre reforçando isso, muitos estão utilizando o pretexto de serem pró-democracia, utilizando armas ditatoriais. E aí, sempre com as alegações transvestidos de democracia, mas a gente sabe que por detrás é uma ditadura plena, né? É o que a gente chama de lobo em pele de cordeiro. É muito lamentável isso. A gente chega em pleno século onde nós estamos, o ano de 2023, numa nação que o Brasil é referência internacional, e termos uma série de descompassos partindo das próprias autoridades que eram para ser as guardiães, né, do bem supremo do nosso país, sempre ouvindo o povo. Se o povo está insatisfeito, vamos promover mudanças, mas não, eles mandam, eles impõem as normas e de maneiras violentas. A gente tem, por exemplo, diversos casos no mundo todo de repressões graves quando a população foi se manifestar. E aí a gente observa como os conceitos estão invertidos, como a lei está sendo modificada. Isso até lembra o próprio livro do George Orwell, quando a gente fala da Revolução dos Bichos, os preceitos. Todos os animais são iguais, mas espera aí, existem uns animais que são mais iguais que outros. Ou seja, por mais que você tente usar a democracia como fachada, vai ter sempre alguém querendo se colocar na frente, dizendo que é mais igual que outro. No caso, são as autoridades que nós estamos vendo, partindo desde o presidente da República, ministros e, claro, o protagonismo dos últimos anos do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu acho que já foram denunciados por eminentes juristas, advogados que restam, porque certas instituições já se desmancharam e não desmancharam-se fisicamente, mas quando a gente fala ao pé da letra, quando nós vamos avalizar as incumbências, né, as responsabilidades, os papéis que cada um tem que assumir, elas se omitem. Muitos recuam com medo de serem reprimidas. Você vê, durante as próprias manifestações, muitos policiais viram que o tratamento que era dado era errado, mas tiveram que se submeter àquilo, sabendo que muitas decisões eram ilegais, com medo de repressão posterior. E aí, essa é a realidade que nós estamos vendo. Muitos se omitem, e isso é gravíssimo. A omissão é a arma da covardia. E aí, quando a gente fala de omissão, muitas vezes a gente tem que associar a cumplicidade. Às vezes é preferível que você tome um posicionamento e lá na frente você vê que esse posicionamento é errado, do que você se omitir e ficar em cima do muro. Porque, de certa forma, você não vai ter espaço para críticas, mas você também é cúmplice de coisas negativas que possam vir a acontecer lá na frente. Então, isso é muito grave. Outra notícia que bombou é o caso do Ibanez Rocha, eleito democraticamente para o Distrito Federal
prestando depoimento à Polícia Federal. E aí ele diz que o governador esclareceu os fatos que ocorreram na capital federal. Eu considero um erro muito grave da parte do governador Ibanez Rocha, que está afastado, e os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal fizeram a votação e mantiveram o seu afastamento e a intervenção aprovada pelo Senado, intervenção militar, até o final de janeiro, né, 31 de janeiro, mas o que a gente tem que comentar é em relação a uma opinião particular que eu tenho de um erro grave cometido por ele quando ele vem a público pedir desculpas pela situação que está acontecendo. A pessoa só pede desculpas a menos que ela tenha culpa ou envolvimento naquilo. Então, se ele tinha ciência e e, e reconhece o seu erro, vai pagar perante a justiça. Isso é muito grave. Agora, se fez isso com medo de repressão, de retaliação, isso é um erro grave. Isso volta naquele assunto que eu estava mencionando sobre as omissões. Bom, de certa forma é importante a gente destacar o seguinte: a questão do Anderson Torres, até o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, irá pedir a extradição de Anderson Torres caso ele não se entregue, porque já determinou a prisão dele. O governo pode dar início aos procedimentos na próxima semana. Isso é muito grave. Você vai pedir a prisão de uma pessoa, ok? Você está dizendo que ele está envolvido no caso. Precisa se provar isso. Porque aí a gente volta naquela outra situação. A ABIN veio a público declamar que no sábado avisou o governo federal, ao ministro da Justiça, ao ministro da Defesa e às demais autoridades vigentes que no domingo haveria aqueles atos violentos em Brasília. Então, peraí, se o governo estava ciente e se omite, isso também precisa ser investigado. Por isso que já tem alguns parlamentares que já estão protocolando CPI para investigar a omissão dessas autoridades, porque eles só querem investigar as autoridades locais. Aí é muito fácil a gente jogar a culpa toda para o Distrito Federal, e a gente sabe que na realidade não é isso que aconteceu. Muito mais pessoas estão envolvidas. Por que se diminuiu a polícia local e a Guarda Nacional se saberia que isso ia acontecer ali? Então isso sai de uma esfera estadual para uma esfera federal, que precisa de uma averiguação dos fatos. Mas o próprio Lula é contra a CPI para a investigação de outras autoridades. Poxa, quem não deve não teme. Então é fundamental que isso seja averiguado. E claro, apontar a culpa para outros é muito fácil. Essa perseguição a Ibanez Rocha ele foi ministro da Justiça no governo anterior, Anderson Torres. É esse o motivo da investigação, simplesmente isso. A gente sai da legalidade e vai para a política, uma perseguição a opositores políticos, pessoas que divergem da ideia. E esse é o preceito da democracia, né? A divergência de ideias, o debate público, as contradições, são isso que enriquece. Mas isso não é bem-vindo. O próprio regime de esquerda está sempre combatendo esses opositores e tentando calar qualquer um que venha interferir no andamento do governo, que não vai bem. E aí nós temos outros casos, como por exemplo o caso do Cristiano Zanin, que é advogado de Lula e cotado para assumir o cargo esse ano do Supremo Tribunal Federal, que é algo muito grave, porque a parcialidade já está declarada no rosto do cidadão, né? O próprio Gilmar Mendes chora ao depoimento dele, a gente tem esses vídeos, isso é muito grave. Ou seja, o decoro acabou, aquela isonomia, falar nos altos, tudo isso por água abaixo. Mas eu estou falando dele porque ele levou até a OAB um pedido para a criação de um grupo para processar quem hostilizar os advogados. Na realidade, a gente sabe qual é o objetivo dele. Os advogados todos serão assim? Não. Serão os advogados que
tentarão proteger aqueles que irão se opor ao governo. Isso é muito simples. Os próprios advogados que estão lá, que foram lá para a sede, né, da polícia, lá no ginásio, onde aqueles 1.200 manifestantes foram presos. Na verdade, se fez aquele conglomerado, colocou-se crianças, tinha alegações até de animais ali dentro. Quer dizer, e muitos sendo forçados a assinar uma papelada de culpa. Vídeos mostrando senhoras idosas, cadeirantes, pessoas que não tinham a menor condição de promoverem boicotes, vandalismos, quebra-quebra. Essas pessoas não têm a menor condição para isso, mas foram ali, obrigadas a assinar culpa, assumindo até práticas terroristas que estava escrito no próprio papel, para poder serem libertas daquele ginásio, daquele estádio da polícia. Então, olha a gravidade. Aí muitos vêm, agora eles vêm falar de direitos humanos. Os direitos humanos são iguais para todos. Agora, essa ideia de fascismo, de nazismo, isso daí só quem fala sobre isso nos tempos atuais, né, aplicando no contexto que está acontecendo, a pessoa desconhece totalmente a história, desconhece totalmente o curso e o cenário político da época em comparação com o atual. Então, é lamentável tudo isso, mas claro, são demagogos, são pessoas que querem boicotar o sistema, falsas verdades, presos em ideologias, é algo assim que está permeando. Até a ciência está sendo permeada por isso. Universidades, centros de estudos acadêmicos, a própria política dominada por isso é algo lamentável. Nós temos aí a filiação do Marcelo Freixo ao PT, vai presidir a Embratur. Eu nem vou falar muito sobre ele, porque o Marcelo Freixo aqui do Rio, a gente pode equiparar ele ao Guilherme Boulos lá em São Paulo, porque eles não são da esquerda, eles são da extrema esquerda, do vale tudo. É algo assim que a gente fica até em choque quando a gente vê as falas, tamanha a agressividade. Falam em pacificação, mas pacificar com agressividade. Então, não bate, as coisas não estão batendo e não estão funcionando de acordo com a lógica, né, com o bom senso. As pessoas parecem que vivem outra realidade, presas a um fanatismo, a algo assim que é um pouco inexplicável. Tanto que tem nesses últimos dias o Guilherme Boulos dando gritos lá na Avenida Paulista, com até ameaças ao próprio governador eleito Tarcísio de Freitas. Olha a gravidade disso. É, é algo assim assustador que precisa ser averiguado imediatamente. Ele fala em pacificação, fala em invasão. Eles não têm a menor prerrogativa, eles não têm, né, a ficha limpa para falar em igualdade, em falar em paz, em pacificação. O Boulos lidera invasões de terra. Tem vídeos dele presenciando quebra-quebra, manifestações até ateando fogo. Isso é gravíssimo. E muitos caem nessa onda, grita, levanta a bandeira. Então, assim, a gente está caminhando longe de pacificação. Longe, mas longe mesmo. Porque se o governo sobreviver a esses 4 anos, olha, não é nem o governo, é o país. Porque o governo, dentre a lógica e os planos que estão sendo desenhados, o próprio Alckmin não se juntou ao Lula todo. E isso a gente vai deixar para falar num próximo episódio. Agora, só para finalizar, temos outras notícias, né? Juiz bloqueando bens de supostos financiadores desses protestos. Nós temos até aí a questão do deputado do PT, Alencar Santana, lá dentro do próprio parlamento, dizendo ditadura sempre. Olha aí, vocês estão entendendo a gravidade da situação? Não, ups, foi um erro, eu não devia ter falado isso, eu quis dizer democracia sempre e não ditadura sempre. Mas peraí, a gente sabe qual é a intenção dele, o que tem por dentro.
É o espírito ditatorial, você vê. Eles quiseram trazer o Maduro para a posse do Lula. Eles quiseram trazer Alberto Fernandes para a posse do Lula. Eles quiseram trazer outros presidentes de outras nações que estão levando os seus respectivos países ao completo caos social, caos jurídico, caos institucional, o caos econômico. E são essas pessoas que o suposto Lula tem relação com essas pessoas. E aí vem o deputado Alencar Santana, do PT, diz que o Brasil precisa de ditadura sempre. E depois vem a público, ah não, ops, é democracia sempre. Não é democracia, é aquilo que eu insisto em dizer, é a democracia transvestida de ditadura. Ou o inverso, é a ditadura transvestida de democracia. São esses conceitos. E aí são sempre as palavrinhas mágicas que eles vão utilizar como pretextos de estarem defendendo a democracia. Olha, para defender a democracia a gente combate a desinformação, a gente combate a desordem informacional, a gente combate até a desordem informacional de segunda geração. Quer dizer, passou-se dos limites, extrapolou-se todos os pontos e a gente sabe quais são as intenções dessas pessoas por detrás. Eles querem conter ao máximo todos os opositores, opositores políticos. Falam, falam, falam. E sabe qual é o pior? Que muitos acreditam. Mas a gente tem que lutar sempre pelo bom senso, sempre pela disseminação da verdade. Então é isso, pessoal. Essas são algumas notícias de hoje, 13 de janeiro. Existem outras, né? Lula também quer reformar o Palácio da Alvorada, e aí vem a Janja. Quer dizer, é algo assim que a gente passa até mal olhando as fotografias para a gente ver o caminho que o Brasil chegou. É algo simplesmente lamentável. Vamos desejar que o país tome as rédeas corretas, mas claro, nada vai ficar impune. Todos serão julgados, todos serão averiguados e a verdade sempre vai prevalecer, hoje ou daqui a algum tempo. É isso, pessoal. Obrigado aí, até a próxima.